Fala pessoal, beleza? Então galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial que é um clássico de ser feito aí no Grasshopper, que é o Memorial do Holocausto do Peter Eisenman, né? Eu quis trazer ele aqui para vocês porque é bastante interessante e a gente vai trabalhar um pouco com números aleatórios, o que eu nunca fiz aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, já estou aqui com algumas fotos do projeto, né? E aqui pela vista aérea a gente pode ver um pouco como que é a conformação do lote. E aí vocês podem reparar que a gente tem aqui um grid, né? Que vão ser utilizados para fazer aí os túmulos que representam as vítimas do Holocausto. Então, o que a gente vai precisar fazer é basicamente um grid e depois selecionar o sol que a gente quer desse grid com a linha limite do lote aqui, né? E a gente vai fazer isso lá no Grasshopper. Só que aí vocês podem reparar algumas outras coisas também para vocês terem ideia de como que a gente vai fazer as outras etapas. Que é, vocês podem ver aqui em cima, né, que existe uma curvatura, né, uma variação em cima da altura aqui dos túmulos. Então a gente vai utilizar uma superfície para fazer essa curvatura que varia aqui com os túmulos. E aqui também vocês podem ver que o terreno ele tem uma certa declividade, então a gente vai utilizar uma superfície aí para representar o terreno, né, para fazer o terreno. Então vamos lá, né? Então a gente vai fazer esse grid aqui retangular e aí, como sempre, a gente vai utilizar aí o bifocals, que é para vocês visualizarem os componentes que eu estou pegando, beleza? Então a gente pode pôr aqui os valores, né? Fazer um grid aqui maior. Então aqui e aqui, mais ou menos. E aí um valor para alterar aqui também, né? O tamanho das células do grid. E aí aqui agora a gente precisa desenhar algo que seria equivalente ao nosso terreno, né? Então a gente pode desenhar uma polyline aqui. Fazer alguma coisa mais ou menos parecida, né? E aí com isso a gente vai fazer a seleção nossa dos pontos aqui que estão dentro desse limite da curva. E aí para isso a gente pode utilizar um componente chamado Point in Curve, que é esse componente aqui, que ele faz exatamente isso, selecionar de acordo com uma curva. Então a gente tem que dar a curva aqui para ele, que vai ser a nossa polyline. E aí, para a gente ver, né, esses pontos que estão sendo selecionados e para eles serem mostrados na lista, a gente tem que deletar os pontos restantes. Então, a gente vai pegar esse output de relationship, né, relationship, que ele vai dar o padrão que a gente vai ter que deletar dentro do nosso grid original. Então, aí vocês podem ver que ele já pega só os pontos que a gente quer. Pode deletar isso aqui. E aí agora a gente precisa fazer terreno, né, a declividade do terreno. Então a gente pode vir cá, dar um planar surface, dar um rebuild para pegar mais pontos de controle. Aqui a gente pode tirar esse retrim, porque a gente não precisa que seja recortada do mesmo formato do lote. Então vamos dar um OK aqui. E a gente pode dar um point zone. Tentar talvez centralizar isso aqui o máximo possível para facilitar a nossa vida depois. Pode aumentar um pouco de tamanho. E aí a gente pode dar um point zone. E a gente pode pegar alguns pontos nessa superfície, né? E beleza, já tem aí mais ou menos como que a gente quer. E agora a gente vai projetar, né, os nossos pontos nessa superfície. Então a gente precisa referenciar a superfície aqui e selecionar os nossos pontos aqui também. Pode colocar aqui para ficar mais organizado.
E aí agora o ideal seria também, né, que a gente fizesse uma forma de elevar esse grid, né, que a gente está fazendo, justamente para projetar para baixo, para que não ocorram problemas, né? Porque se a gente modificar a nossa superfície e colocar ela para cima do grid, na hora de projetar isso vai dar um problema. Então a gente vai utilizar uma estratégia que vai ser mover esse plano que a gente está desenhando aqui. Então a gente está desenhando o plano XY, eu peguei o plano XY, vou mover ele no eixo Z para cima, né, no caso. E aí eu vou mover ele algumas unidades, pode ser algum valor alto para cobrir todas as possibilidades, né? E aí ele está movendo aqui, ó, nosso plano aqui pequenininho. Só que se a gente conectar aqui, ele já move o grid. Beleza? E aí vamos organizar isso aqui um pouquinho, né? Para não ficar bagunçado. Beleza. Já tem os pontos aqui, pode apagar os demais. Vocês podem ver que por padrão ele projeta no eixo Z para baixo, né? Só que a gente pode colocar aqui para que fique mais explícito, para que isso não gere dúvidas posteriormente para a gente mesmo ou caso alguém vá mexer no script, né? Beleza. E agora a gente pode dar um hide nessa superfície também, que a gente não vai utilizar ela mais. Nessa aqui também. E aí já tem aí os pontos projetados como a gente quer. E o que a gente vai precisar fazer agora é o seguinte, né? Se vocês repararem aqui, esses túmulos, né? Eles têm uma certa rotação, tá vendo? Tem uma certa diferença de um para o outro. Eles dão uma rotacionada no próprio eixo. Só que ao invés da gente rotacionar a própria geometria lá no final, que a gente poderia fazer, vai rotacionar o plano. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar o plano no XY, né, a partir desses pontos, e é isso aqui. Então, imagine que seja o Y e isso seja o X. A gente vai rotacionar isso aqui, então ficaria com o X, digamos, para cá. Só que aí a gente vai pegar esse plano sem estar rotacionado e rotacionar ele nesse eixo aqui, que vai ser o X, que a gente já rotacionou. Beleza? Vocês vão ver aí que por que isso faz sentido quando eu fizer aqui nos planos, beleza? Então eu vou pegar aqui o plano aqui, XY. Podem ver que ele já coloca aí como origem esses pontos. E eu vou rotacionar, rotate plane. Eu vou rotacionar esse plano. E eu vou rotacionar esse plano com um ângulo aleatório. Então eu vou utilizar um random. A gente pode pôr um range, né, que varia de 0 até 360, né, considerando em graus o mínimo e o máximo de rotação. E aí os números, né, a quantidade de números, a gente tem que pegar a quantidade de itens na nossa lista aqui. Então a gente pode pôr aqui. E uma coisa que eu esqueci de fazer, que é bom a gente fazer antes aqui, ó, separar isso aqui para cá. Vamos colocar um ponto aqui. E aí a gente pode dar um flatten aqui, tá? Justamente porque se a gente analisar aqui a nossa lista de dados, né? Vocês podem ver que tem branches vazios, justamente porque a gente deletou dessa estrutura aqui original com essa curva aqui, né? E aí gerou esses branches vazios, o que pode gerar problemas depois. Então a gente dá um flatten em tudo, que nesse caso vai funcionar beleza. Então a gente pode colocar aqui, pode dar um flatten aqui para garantir que a rotação vai ficar certinho com o número de planos. E o seed aqui, né, que é o valor que vai mudar os números aleatórios que a gente está criando, a gente pode pôr um slider aqui. E aí vocês podem ver que ele vai alterar aí.
E aí vocês podem ver que ele está alterando muito a rotação, isso é justamente porque a gente está em radianos. Você tem que mudar para graus aqui a rotação dos planos. Então a gente pode mexer aqui e é isso. Mas aí agora a gente não quer esses planos rotacionados, né? O que a gente quer, na verdade, é o eixo X que a gente rotacionou aqui, né? Então a gente pode pegar o X aqui, desconstruir no plano, e a gente vai rotacionar o nosso plano original em 3 dimensões a partir desse eixo X. Então ele vai ser o nosso axis aqui, né, o nosso eixo. Os planos que a gente quer rotacionar vai ser a geometria aqui desse input aqui. E aí, vocês podem ver que ele está dando resultado louco sim, porque a gente precisa da nossa origem, né, que é o centro. Então o centro vai ser esses pontos. E agora ele está rotacionando no próprio eixo. Só que aí ele está rotacionando muito, né? A gente quer que ele rotacione só um pouquinho para que ele faça uma movimentação suave. Então a gente pode pegar valores aleatórios aqui também para a gente rotacionar. E aí a gente vai mudar esse range aqui para um número aí de 0 até 2 como máximo, né? Então a gente pode conectar aqui, conectar isso aqui e fazer bem de leve assim, ó, beleza? Vocês podem ver que o resultado ainda está bem radical, mas é porque a gente está em radianos, a gente tem que pôr em graus. E aí está quase imperceptível, né? Mas vocês vão ver que na forma final isso vai dar um resultado interessante, beleza? E aí agora a gente já pode fazer as nossas caixas que vão ser os túmulos, né? Então a gente pode pegar um domain box e a gente vai conectar como base os nossos planos e o X e o Y a gente vai construir um domínio que vão ser as extrusões laterais, né, da caixa aqui. Então a gente pode colocar aqui e aqui. E um valor dentro de um slider aqui, né? Pode ser um pouco maior aqui, né? Vamos editar isso aqui. Vamos colocar 4, tá bom. E aí, vou colocar valores negativos, justamente para que ele extrude para os dois lados, né? A gente tem esse controle aí. Então, aqui e aqui, vocês podem ver, ele está extrudando para os dois lados. E agora aqui a mesma coisa. Isso já vai dar um resultado bem interessante. Para finalizar, vocês podem ver que a gente precisa da nossa altura. E também, se vocês olharem aqui, existe um efeito aqui de que ele vai diminuindo a quantidade de uma forma meio aleatória pelas bordas, que é o que a gente vai fazer aqui no programa também. Então, primeiro a gente pode fazer a nossa distância no Z, né, no eixo Z, das nossas caixas. E para isso, a gente vai utilizar a nossa superfície aqui, normal. A gente vai copiar ela e vai mover ela aqui para cima. E a gente pode rotacionar ela 180 graus e abaixar um pouco, que vai dar um resultado interessante, né? É claro que vocês podem alterar isso aí à vontade para obter o efeito que vocês quiserem aí, como uma espécie de relevo, né, em cima dos nossos túmulos, beleza? E aí eu vou pegar essa superfície aqui e eu vou projetar esses pontos aqui que a gente fez, né? Justamente na nossa superfície aqui. Então, projetar esses pontos
e a direção vai ser direção Z apenas, ao invés de Z negativo. E aí a gente já tem nossos pontos. E o que a gente precisa é da altura, então a gente vai calcular a distância do ponto original até esse ponto. Então a gente pega distância e conecta aqui no Z. Podemos organizar aqui um pouquinho. E beleza, né? A gente pode dar um hide nisso aqui. E vocês podem ver que ele já faz um relevo interessante aí por cima com as nossas extrusões, né? Então a gente pode tirar aqui, tirar isso aqui. E o que a gente precisa agora é fazer deletar, né, aqueles itens, né, os nossos túmulos aqui, à medida em que eles vão se aproximando da borda, né? E a gente vai ter que fazer isso aqui com esses pontos, né? Vão ser mais fácil fazer com esses pontos. Então a gente pode arrastar isso aqui para cá, conectar aqui, e a gente vai modificar os pontos aqui nesse ponto aqui. Então a gente vai pegar a nossa curva também, né, que a gente utilizou aqui. Então, vamos colocar ela para cá. E a gente vai projetar esses pontos nela, né, com o componente Curve Closest Point. E aí a gente vai pegar justamente as distâncias, né? As distâncias, elas correspondem a esses valores aqui, ó, o tamanho dessa linha aqui que eu vou fazer aqui para mostrar, tá? Tá vendo? Responde ao tamanho dessas linhas. Então, quanto mais perto da borda, menor vai ser a linha, tá? E aí, como a gente quer justamente criar uma forma de deletar à medida que eles chegam perto da borda, e quanto mais perto chega, menor fica o valor, a gente precisa arrumar um jeito de inverter essa relação de escala, né? Que aqui no caso a gente tem as distâncias. Ó. É bom dar um flattening aqui antes, né? Então aqui como a gente tem as distâncias, quando chega perto da borda vai ficando valores menores. Só que o que a gente quer é o contrário, então a gente pode dividir esses valores por 1. Na verdade, pegar 1 e dividir por esses valores, na verdade. E isso vai inverter essa relação de escala aí, da escala numérica que a gente está trabalhando. Então, os itens que são grandes, eles ficam pequenos, e os que são pequenos ficam grandes, né? Então, a gente pode pegar, sei lá, o 12 aqui da nossa lista, que está 180, 15, não, peraí. Está 15, 16, que é o 176. Vocês podem ver que o 176 ele virou 0.06, alguma coisa, virou um valor muito menor. E aí, a partir disso aqui, a gente vai utilizar uma porta lógica para deletar alguns desses itens, né? E o que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai pegar esse valor e vai falar assim, ó, esse valor tem que ser maior do que um valor de número aleatório que a gente vai criar, justamente para dar um efeito interessante. E caso ele não seja, ele vai ser deletado da nossa lista de pontos. Então a gente pode pegar um valor aleatório aqui com o random. A gente pega o list length novamente, da nossa lista de pontos aqui, quantidade de números. E aqui o range, a gente pode pôr um slider, né? Que é para a gente ter um controle aí de que se deleta mais ou menos pontos da nossa lista. Vocês vão entender melhor quando eu conectar aqui. E aí vai ser isso aqui, isso aqui. E a gente pode deletar aí por um padrão, como a gente fez na outro exemplo, né?
Então a gente pega a nossa lista de pontos aqui. E aí vocês podem ver que vai chegando na borda, ele vai deletando. Se você diminui, ele aumenta a quantidade que está deletando. Então a gente pode substituir os pontos originais com esses pontos e apagar e ver o nosso resultado final. Aí vocês podem ver que ele já está gerando um efeito interessante. Aconteceu alguma coisa esquisita aqui. Acho que é alguma coisa da nossa superfície. Tá. Beleza. Não era para esses itens estar aqui para cima, não. Então vamos ver qual que é o problema. Ah, sim, né? Tá. Eu tô pegando esses pontos daqui, ó. E agora tem que pegar eles daqui. Então, pronto. Resolvi o nosso problema. E vocês podem ver que ele já gerou esse efeito na borda aí, que é parecido com o projeto original. E aí eu recomendaria diminuir esses valores de distância, né? Porque está muito alto. Então eu posso fazer uma divisão aqui para que se aproxime mais do projeto original. Pode por alguma coisa assim. E aí parece que está meio chapado, mas não tá, tá, galera? Se vocês entrarem aqui, ó, vocês podem ver que está dando um efeito interessante aqui no meio. E isso é bem legal porque altera a percepção de escala do usuário, né? Faz esse tipo de coisa. Então é isso. A gente pode colocar alguma coisa para visualizar melhor os nossos itens aqui, né? Um custom preview e escolher uma cor para a gente visualizar. E também talvez, né, colocar o nosso terreno. Então, pegar ele aqui. Cadê? Ele está aqui, né? Pode dar um hide aqui. Dar um hide aqui. E aí vocês podem ver que o resultado final está bem interessante. E eu fiz questão de fazer essa superfície maior do que o terreno, né, original, justamente porque aí, se vocês quiserem, ó, vocês podem alterar a forma do terreno, que não vai gerar nenhum problema. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha entendido isso aqui, né, que eu acabei de fazer, que foi um pouquinho mais avançado, né, a lógica. Mas basicamente é isso, eu tô pegando valores aqui, ó. E aí esses valores aqui, né, os valores que forem menores do que esse vão ser deletados da lista, né? Que vai corresponder exatamente, principalmente aos valores que estão mais perto aqui da borda. Então é isso, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê like aí, que é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.